Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir posteriormente. Estamos aqui como fazemos todos os domingos. Nosso Evangelho no Lar são exatamente 19 horas. Vamos neste momento elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo mais esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos, mesmo que cada um no aconchego do seu lar, mas unidos em pensamento, com o pensamento elevado a Ti, Mestre Jesus. E neste momento te convidamos a nos visitar, a colocar o medicamento invisível nas nossas águas, para que possamos estar receptivos a todas as bênçãos que emanam de Ti. Tu, o médico dos médicos, que sabes melhor do que nós mesmos das nossas necessidades. Abençoa-nos, protege-nos, ampara-nos, Mestre amado, que a Tua luz nos ilumine e ilumine cada cantinho deste ambiente. Mestre amado, ainda te convidamos, assim como aos nossos anjos de guarda, aos benfeitores amigos, que nos acompanhem em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 4, o item 24, os itens 24 e 25, que falam sobre as instruções dos Espíritos sobre os limites da encarnação e a necessidade da encarnação. E como sempre fazemos, trazemos do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz, que sempre nos traz uma reflexão sobre o tema que vamos falar. E André Luiz nos diz assim: sem limites. A respeito de limites da encarnação, o André Luiz nos diz sem limites. Vamos ver por quê? Ele diz assim: há muita gente que desembarca no mundo espiritual com bagagem indesejável, intransigência e orgulho, discórdia e intolerância, vaidade e avareza, inveja e egoísmo, violência e vingança, mentira e crime, calúnia e hipocrisia, devassidão e leviandade, desequilíbrio e mágoa, ódio e paixão. Entretanto, tudo isso pode se modificar através da reencarnação, pois a doutrina espírita esclarece que nascer de novo é a oportunidade de corrigir enganos e trabalhar pela transformação moral segundo os critérios do Evangelho de Jesus. O limite das vidas sucessivas é a perfeição, mas a misericórdia de Deus, que sempre lhe ampara o esforço de renovação íntima, esta não tem limites. E nós sabemos que a misericórdia do Pai realmente não tem limites. Então é bem uma linda mensagem que André Luiz nos traz a respeito desse item 24, que nos fala dos limites da encarnação. Então vamos ver o que o Evangelho nos diz, lembrando, né? São todos bem-vindos ao nosso Evangelho. Que possamos estar receptivos a essas bênçãos que são emanadas todos os domingos para o ambiente que a gente se encontra, para todos nós. Porque quando estamos unidos, reunidos em nome dele, do Mestre Jesus, ali ele está, podemos ter certeza. Então nos diz assim o Evangelho no seu capítulo 4, item 24.
Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados, tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, sujeito a menos vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito. Conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver, toma um envoltório apropriado à natureza deste mundo. Por quê? Porque não são todos iguais, né? E diz assim, quanto mais elevado nós nos tornarmos, menos grosseiro há de ser o nosso corpo. E diz aqui, ele acaba por confundir-se com o perispírito. Nós sabemos que nós somos em 3 partes, né? Como a gente explica para as crianças na evangelização, espírito, o perispírito, que é a roupinha do espírito, e esse corpo de matéria, que é a roupa do perispírito. Então fica o espírito, o perispírito e esse envoltório aqui material de carne. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos muito avançados, estes não são ligados a eles como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que os espíritos se encontram permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Assim, depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para a sua depuração. E de que forma, né? Fazendo a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, parando de valorizar tanto aquilo que não tem tanto valor e valorizando mais, como diz o Evangelho, aqueles bens que o ladrão não pode roubar. Né? Todo bem que nós fazemos, a caridade feita verdadeiramente com o coração, sem segundas intenções, e esses sim são levados em conta, serão levados em conta. É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado por seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Então, aqui já está nos explicando, né? Se a gente não é tão apegado à matéria, mais tranquilo estaremos quando daqui partirmos. Isso nos disse São Luís, em Paris, 1859. E o item 25 nos fala da necessidade de encarnarmos, de reencarnarmos, né? E para esse item, André Luiz também nos traz, diz assim, questão de escolha. A reencarnação é a escola onde quase sempre somos alunos descuidados. Ensina a paz, mas fazemos a guerra. Estimula a fraternidade, mas ficamos no egoísmo. Leciona o amor, mas insistimos no ódio. Indica o perdão, mas preferimos a mágoa.
Mostra a humildade, mas desejamos o orgulho. Aponta o entendimento, mas queremos a discórdia. Aconselha a modéstia, mas elegemos a vaidade. Orienta o trabalho, mas escolhemos a preguiça. Revela a misericórdia, mas vemos a intolerância. Direciona ao bem, mas estacionamos no mal. O aprendizado é crescimento interior e só se torna punição quando negligenciamos a responsabilidade de aprender e temos de repetir a lição. Deus dá a escola, mas aproveitamento ou descaso é sempre escolha nossa. Então, nós precisamos cuidar da forma como estamos agindo, porque o retorno vem, e às vezes já vem nessa encarnação mesmo, e aí depois a gente não sabe por que está acontecendo determinadas coisas conosco. E aí, quando vamos ver, nós provocamos. Então, desde o nosso pensamento, nós precisamos cuidar um pouquinho, a cada dia um pouquinho, passo a passo, porque a natureza não dá salto. Se éramos toma lá da cá, né, olho por olho, dente por dente, nós não vamos amanhecer no outro dia já bonzinhos. Não, mas nós vamos um passo de cada vez. Todos nós temos que ir aparando as arestas, né, ir nos burilando, corrigir aquelas más tendências. Às vezes, né, temos, mas eu não consigo ficar quieta, eu não consigo calar a boca. A gente tem que aprender. Mas eu não engulo sapo. Cada um de nós tem uma quantia que vai engolir de sapo, sim, não é? Necessidade, então, da encarnação. A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? É necessário a passagem, isso é uma pergunta, né? De Kardec para os espíritos. E eles respondem: é necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir, com o auxílio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, quer dizer, eu tenho que passar por determinada prova. Eu tenho que viver numa família. É tudo planejado no mundo espiritual. Tudo planejado, tudo direitinho pelos benfeitores, amigos, tudo cuidadinho, que família eu venho, o que eu vou ter que fazer. E muitas vezes a gente lá diz, não, eu fiz alguém sofrer de determinada forma, eu quero passar por isso, para que eu aprenda. Aí eu concordo, tá tudo bonitinho, só que eu chego aqui e não faço aquilo, e me acho vítima, e lamento, e faço, pinto e bordo. Tenho que recomeçar. Aí a misericórdia divina permite que eu venha outra vez, começar tudo de novo, para que eu possa. Ninguém passa de ano na escola se não enfrentar o exame e passar, não é assim? Tem as provas. Nós também passamos. Aí, cada vez que conseguimos dar um passo adiante, aqueles amores que ficaram no plano espiritual, torcendo por nós, orando por nós, ficam muito felizes conosco. Porque é aqui que nós vamos colocar em prática o nosso livre-arbítrio. Lá nós planejamos, aqui nós vamos colocar em prática. Aqui é o laboratório. Aí nós precisamos partir com a mala mais pesada de coisas boas que praticamos do que quando chegamos aqui. E aí diz assim: é necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir, com o auxílio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo,
deve agir igualmente com todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Está aí o nosso livre-arbítrio. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. Nós sabemos que a vida aqui é passageira. Então, por isso, precisamos fazer o melhor possível. É uma tarefa que Deus lhes impõe em sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo transpõem rápida e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem um mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu progresso. Por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é aí que a encarnação torna-se um castigo. Então, quanto mais eu agir errado, vou ter que repetir, simples assim. Se eu só fico guardando mágoa, rancor, quero vingança, e às vezes a linha entre a justiça e a vingança é tão tênue, ela é tão levinha, que às vezes com o título de quero justiça eu estou querendo vingança. Então precisamos cuidar muito, olhar para dentro de nós e ver, será que é justiça mesmo que eu estou querendo ou é vingança? É bem delicado e é bem complexo. Nota: uma comparação vulgar fará que melhor se compreenda esta diferença. O estudante só chega aos graus da ciência depois de ter percorrido a série de classes que ela conduz. Essas classes, seja qual for o trabalho que exigem, são um meio de se chegar ao fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Outra coisa ocorre àquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre ao homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no princípio da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Mas, para o homem esclarecido, no qual o senso moral é amplamente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim, aí sim a encarnação é um castigo, pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Então, se eu sei já que se eu procurar agir no bem, pensar no bem, praticar o bem, eu vou para mundos mais felizes, por que eu insisto em fazer a maldade? Lembrando das palavras de Paulo, né? Porque o bem que eu quero fazer, que eu desejo fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. Então, nós precisamos pensar. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente para seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os graus intermediários que os separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se senão uma única vez no mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Olha a pergunta. Será? Encarnar uma só vez no mesmo globo e depois cumprir as nossas tarefas, né, em
esferas diferentes, em mundos diferentes? Essa opinião, olha a resposta, essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que são chamados a superar. A encarnação, além disso, deve ter um fim útil. Ora, qual seria esse fim nas encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para eles e para os outros. Né? Tudo tem um fim na natureza. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, não faz nada inutilmente. Para a reencarnação no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, entrando novamente em contato, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Levando-se em conta suas relações anteriores, quis, por outro lado, fundar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar numa lei da natureza os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, muitas vezes vem aquele que foi nosso inimigo, que nos prejudicou, vem como nosso filho, ou nós viemos como filhos. Para quê? Para que, através do amor, possamos ir amenizando esses sentimentos de ódio, de vingança. É assim que Deus trabalha. Ele quer que todos os seus filhos se amem indistintamente. E faz com que trabalhemos para isso, nos coloca os meios, nos coloca na família que precisamos. Ninguém está na família errada, porque ele não erra o endereço. Então não tem aquela história, eu não tenho nada a ver com a minha família. Alguma coisa você tem. Por algum motivo você está nessa família. Muitas vezes é para ajudar aquela família, muitas vezes é para ser ajudado por aquela família. Então, se eu não faço, se eu não agir de conformidade com os ensinamentos de Jesus, aí eu estou aumentando a minha dívida. Simples assim. Mas o meu irmão não age assim comigo. O problema é do seu irmão. Ele vai acertar contas com o nosso Pai. Mesmo que ele não acerte aqui com a justiça humana, com o Pai ele acerta. Né? Então, que não sejamos reprovados quando partirmos daqui. Né? Chegamos ao fim deste evangelho, agradecendo a companhia de vocês, agradecendo a companhia dos irmãos que posteriormente nos assistem. Vamos uma vez mais, lembrando de ti, Mestre amado, que já estás conosco, e esses benfeitores amigos também que nos assistem todos os domingos, fluidificando as nossas águas, nos abençoando o ambiente em que nos encontramos. Mestre Jesus, muito obrigada. Nosso coração está cheio de gratidão pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, que neste momento estamos com o pensamento elevado a Ti e queremos nesse momento colocar em Tuas luminosas mãos as nossas dores, nossas aflições, aqueles problemas que julgamos sem solução. Colocamos em Tuas mãos os nossos amores, colocamos também aqueles que se consideram nossos desafetos, nossos inimigos. Mestre Jesus, te pedimos, leve tudo ao Pai. E que possamos, Mestre amado, na Tua presença amorosa, na Tua companhia, ter uma boa semana, produtiva em todos os segmentos do bem. Na certeza do Teu amor, do Teu amparo, das Tuas bênçãos sobre cada um de nós, te agradecemos. Que assim seja, Mestre,
fica sempre conosco, nos guiando na caminhada. Muito obrigada. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.